Noite a todos que estão aqui nos acompanhando nesse webinar, né? Esse webinar faz parte de uma programação que a BTO vem desenvolvendo, né? No sentido de estimular as atividades relacionadas com o transplante de órgãos, e ele se dirige para a comunidade transplantadora e para o público de uma forma geral, né? Só ressaltando que a BTO foi criada em 1986 e que vem em todo esse período trabalhando para aumentar o número de transplantes, para aumentar a formação de recursos humanos, e esse webinar se enquadra nesse aspecto. Nós hoje vamos contar aqui com a presença da professora Ilka Buim, professora Clotilde Garcia, professor Aguinaldo e o deputado Ricardo Izar. Nós vamos ter 10 minutos de cada palestra, e ao final nós vamos ter 20 minutos de discussão. O público pode encaminhar as suas perguntas, as suas dúvidas, seus questionamentos pelo chat. Então, agradecendo a presença dos nossos palestrantes, eu gostaria de convidar a professora Ilka Buim para iniciar o nosso webinar e passo a fazer a apresentação da professora. Professora Ilka é professora titular em cirurgia hepática e transplante de fígado do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, é editora-chefe do Brazilian Technical Transplant, é substituto do Jornal Brasileiro de Transplante, né? E membro da atual diretoria da BTO. Professora, é uma satisfação muito grande, uma honra para a gente contar com a sua presença nesse webinar. Fique à vontade se achar necessário complementar a sua apresentação. Pode compartilhar para mim o slide? Eu agradeço o convite feito pelo professor Sabá, né, em companhia de pessoas que eu sei que lidam com esse assunto dentro da transplantação e dentro da graduação, e eu acho que é um tema bem relevante, porque o que a gente precisa mesmo é captar novos recursos humanos para que a transplantação seja uma coisa contínua, né? Um ato terapêutico contínuo. Pode passar o próximo, por favor? Nós temos na Unicamp quase 9.000 transplantes realizados, se a gente contar 2021, e a partir de 1992, a gente reuniu os alunos, porque naquela época a gente só tinha transplante de fígado e de rim. Aí nesse ano também se instala o transplante de córnea, né? Então a gente vê que o Hospital de Clínicas da Unicamp, a gente abrange 198 municípios, num total de quase 10 milhões de pessoas aqui na região. Então, seria interessante a gente buscar alguma coisa a mais para os nossos alunos da graduação, porque nesse ano também se instala uma disciplina na graduação chamada Introdução à Pesquisa Clínica, onde eles aprendem o que é uma introdução, o que é um método, o que é um objetivo, e no segundo semestre, se eles quiserem, eles vão, então, participar através de bolsas, que a própria, hoje, EPBIC, né, que é oferecidos, não terá bolsa só do SAI, do Serviço de Atendimento ao Estudante, e que esses alunos participaram. Próximo. Na graduação, os alunos de medicina e enfermagem entraram em contato com o tema do transplante logo que entram na universidade. Então, a gente teve também, no ano de 96, a introdução dos alunos da enfermagem. Como elas participavam, às vezes olhando, participando, aprendendo na captação, cada enfermagem da captação, elas pediram para entrar na liga também, em vez de ficar uma liga de enfermagem, uma liga de medicina, a gente tornou uma liga de transplantes na Unicamp, e nós fomos fazendo tudo isso na hora do almoço, não podia invadir a grade curricular, fazer depois das 18 horas. Próximo. Pode passar. Na enfermagem, então, hoje, o que a gente teve, então, de mudança quando chegou os anos 2000? A gente conseguiu mostrar por pedido dos alunos nas câmaras de ensino de graduação da universidade, que na enfermagem, na medicina, agora a farmácia vai começar a ter, com a aula de imunossupressão, né, com a abordagem da imunossupressão na farmacocinética e na farmacovigilância, a gente tem no primeiro ano a aula de imunologia de transplante, na cadeira de imunologia, no segundo ano, cuidado do adulto e do idoso, aí entre os cuidados ao transplantado.
A partir do segundo ano, ele já entra em contato, então, pela OPO, pela Organização de Procuras de Órgãos nossas, e nas enfermarias eles passam, né, durante as suas aulas, e quando o paciente é transplantado, a professora conversa com de nós e vai lá, discute o caso, do ponto de vista da enfermagem, né, segurança do paciente, administração de medicação, o efeito adverso, e elas tentam, no terceiro ano, essas visitas na enfermaria. Próximo. Na medicina, né, isso começou um pouquinho antes que a enfermagem, a gente tem hoje, né, essas são as siglas das nossas disciplinas aqui, o módulo de sistema cardiovascular, porque a gente funciona por módulos que são acoplados e são interdisciplinares, anatomia e fisiologia na condição elétrica do coração transplantado, então vai pegar a anatomia, vai ver como é a fisiologia, vai ver como é a histologia, vai ver a parte da fisiologia. O módulo urogenital faz a mesma coisa no transplante renal, e na imunologia, o Dr. Zomer, que fez questão de criar, eu achei muito legal a imunologia nos transplantes que eles têm no 4 anos. E às vezes eu também vou assistir essa aula, que eu acho muito interessante. No segundo ano, tanto na MD 445 como na 138, que é a anatomia aplicada, que se chama prática médica, ou que se chama prática clínica. E aí eles aprendem, então, no terceiro ano, bioética e morte encefálica, aí é discussão de casos, quando deve, quando não deve doar, doação consentida, doação presumida, não heart-beat em dono, eles ficam a par, do ponto de vista da bioética, também discutindo casos. No quinto ano eles não têm, porque é o módulo da ginecopediatria, então eles vão para outro prédio, inclusive, e no sexto ano eles voltam, aí é abordado mais o receptor mesmo. Aí eles são convidados a participar de um transplante, né? Isso eles fazem na escala, quando tem transplante a gente avisa, a diretora da Liga, ela faz uma escala e eles participam também nos ambulatórios, tanto no pré-transplante na terça-feira, quanto no pós-transplante, ao contrário, no pós-transplante na terça, e na sexta-feira, no ambulatório pré-transplante. E aqueles que querem fazer pediatria, porque já sabem, podem ir na segunda-feira de manhã no ambulatório de gastropediatria. Próximo. Então, a partir do quarto ano, eles possuem estágios, né, como eu falei, que eles participam, tanto no SIM, que é o Centro Integrado de Nefrologia, como no Gastrocentro, que são prédios do lado, distam 20 metros somente um do outro, e eles são escalados, então, nessa ordem, são mais ou menos 40 alunos por turma, vai um da enfermagem, um da medicina, e fazem esse acompanhamento do atendimento como observadores, ele não atende pacientes, que aí é um ambulatório mais especializado, mas eles gostam muito das discussões. Próximo. Bom, então, em 92, a gente criou o grupo de estudos do fígado, que aí foi logo depois a USP, se não me engano, criou em 90, que era o procedimento que a gente tinha acabado de começar em 91, que foi quando eu falei, eles se interessaram, e em 99, então, se torna a Liga Acadêmica de Transplantes da Unicamp. Próximo. Então, o que é legal dessa liga é que os acadêmicos eles têm aulas juntos, a gente aceita ligantes de todos os anos, às vezes alguém quer rever, porque teve um parente que foi doador, teve um parente que foi receptor, acaba convidando mais gente para ir, eles já fizeram um trabalho de survey de acompanhamento sobre doação ou não doação, foi publicado na Clinics, eles têm aulas quinzenais, essas aulas ainda são no horário, antecede 1 hora o currículo deles, normal, acompanhamento cirúrgico ambulatorial dos pacientes, participam do simpósio do congresso, e uma parte da ação social que eu achei, além da conscientização sobre doação de órgãos, como a gente vai ver, eles criaram no congresso da BTO em 2019 a chamada hospedagem solidária, porque é difícil para um aluno do terceiro ano, querendo um congresso de transplante, que é super especializado, arcar com inscrição, embora seja barata, com voo, e com estadia. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um pool de repúblicas que se dispôs, e nós tivemos 219 ligantes que foram hospedados por essa hospedagem solidária aqui na cidade. Próximo. Eles gostaram muito. Eles lançaram em 9 de outubro de 19, foi bem perto, né, de quando houve algumas mudanças na legislação, a Liga de Transplantes da Unicamp, eles têm uma cartilha sobre entrega de laços, sobre eu sou doador, estão fazendo agora deve ser lançado por causa dos 30 anos, esse, como que chama, porta-crachá, o cordão,
que está escrito sou doador, tem os órgãos, dou órgãos de vida, isso é um lançamento agora, custa R$9 um, custa R$16 dois, e a gente está estimulando que todo mundo compre, sempre que alguém pergunta o que é, eles explicam. Então, eu achei muito boa a ideia, deve começar a distribuição e a venda a partir de maio. Próximo. Então, das aulas da Liga, não vou citar cada uma, né, mas eles abordam todos os transplantes, principalmente a comunicação de más notícias, isso aí quem dá é o pessoal da bioética, então a gente tem todos os profissionais envolvidos nos transplantes, eles participam principalmente dessa roda de conversa, com as ligas de transplantes das universidades, e é muito legal, porque a gente faz um congresso uma vez por ano com a Unifesp, com a Santa Casa, com a São Leopoldo Mandique, com Ribeirão Preto. Então, ainda só uma faculdade do Paraná que convidou esse ano para entrar e a gente vê. Próximo. Então, a produção intelectual, então, nesses anos já passaram 1.200 alunos, né? O modelito do crachá que a gente acabou escolhendo mais, porque também suja menos. Eles produziram 35 artigos dos 245 artigos que eu tenho com autores da graduação. São alunos do IPC, então, como eu falei, da Introdução à Pesquisa Clínica, 50 apresentações em congresso, 15 apresentações em congresso internacional, criação de hospedagem solidária, e hoje 6 já estão formados, né, desde 1992, 6 têm doutorado na área, e nós temos, por exemplo, nossos professores de transplante, todos foram ligantes, né, nossos docentes na transplantação, os mais jovens hoje em dia. Isso é bem interessante. Próximo. A gente dá, fora isso, uma aula que está a doutora Elaine, né, que é egressa da Liga, hoje está fazendo concurso de livre docência. Nossas alunas, algumas vão para outras áreas, esse é o usual. Fazem a festa, todo setembro a gente faz a festa com os transplantados, vai na praça, tem corrida de bicicleta, tem corrida de integração. Eles gostam muito de participar do backtable auxiliando. O backtable do fígado que é feito por causa da anatomia hepática, que a gente explica mais especificamente para eles nesse período. Né? Próximo. E aqui eu agradeço a todos, né, que participam da área da transplantação, todos os profissionais, como eu já falei, muitos foram alunos de enfermagem, o Thiago também foi nosso aluno, Elaine foi nossa aluna, Elcio foi nossa aluna, ele atua na cirurgia do trauma, mas ele leva, por exemplo, os alunos que estão passando na cirurgia do trauma, ou leva os residentes que estão passando na cirurgia do trauma, porque a captação é, antes de tudo, uma belíssima aula de anatomia topográfica estrutural. Então, ela é muito interessante para o cirurgião, né? A gente já fez mais de 5.000 captações nesse período todo, de todos os órgãos. A gente é um grande fornecedor, principalmente de coração, né? 70% do número de transplantes realizados de coração de São Paulo vem da nossa OPO, e 32% dos transplantes de fígado estão também sendo fornecidos para a nossa OPO. Então, é um campo grande de trabalho que a gente pode oferecer para a graduação, e atualmente faz 3 anos que a gente estende um pouco desse saber na transplantação, num curso de pós-graduação, como a CAPES-PED, que a gente contempla os alunos do ensino médio, a gente também leva para o ensino médio uma palestra chamando Transplante Salvando Vidas, onde a gente aborda a primeira atuação, depois alguns aspectos da transplantação, e eles gostam muito, né? Inclusive a próxima aula é agora, no dia 12 de agosto. A gente dá uma vez por ano, a gente escolhe um colégio específico, junto com a prefeitura, e eles fazem perguntas muito interessantes. Então, assim, o transplante é uma coisa que pertence a todos, né? E todos devem pertencer à transplantação. Então, fica aqui, de novo, o meu agradecimento ao professor Sabá pelo convite, né? E agora eu quero ouvir a opinião de vocês e as aulas de vocês. Obrigada. Professora Ilka, parabéns pela sua apresentação. Eu acho que abre as perspectivas durante a discussão de aspectos bastante interessantes e importantes. Vamos postergar, então, a discussão quando todos os apresentadores concluírem suas apresentações. Eu tenho a satisfação agora de chamar a professora Clotilde Druck Garcia, que antecipadamente eu já agradeço e digo da nossa satisfação e da nossa honra
de contar com a sua presença aqui. A professora Clotilde Garcia, ela é chefe do Serviço de Nefrologia Pediátrica da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, e docente de cursos de graduação e pós-graduação da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Entre essas disciplinas, ela é professora regente da disciplina de doação e transplantes dessa Universidade Federal. Coordena o Departamento de Transplante Pediátrico da ABTO, Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, que está promovendo esse webinar, e é coordenadora da Comissão das Ligas Acadêmicas também da ABTO. Professora, é uma satisfação grande, eu passo a palavra para a senhora. Eu agradeço, então, o convite, excelente ideia do professor Sabato, e é um prazer falar sobre a disciplina de doação e transplante da minha universidade. Eu vivo o transplante quase 24 horas da minha vida, mas eu declaro que eu não tenho conflito de interesse nesta aula. A disciplina eletiva de doação e transplante, ela foi criada em 2006, porque nós sabemos que um dos pilares do programa de transplante é a educação, e teve base nos cursos educacionais que o Walter fazia com o apoio da BTO e da Fiergs. Então, o Walter é considerado um patrono dessa minha disciplina. A justificativa por ter criado essa disciplina de doação e transplante é porque nós queremos, assim, educar sobre todo o processo de doação, estimular a formação de profissionais para essa área e dar informações sobre esse tema. Sabemos que as informações sobre esse tema são escassas e fragmentadas nos cursos da área de saúde da maioria das universidades. A população-alvo dessa disciplina, essa disciplina é uma disciplina letiva, então são os alunos da UFUXPA, são alunos da graduação, da medicina desde o primeiro ano e de todos os outros cursos da faculdade, enfermagem, biomedicina e todos os outros cursos. E também esse curso também está aberto para pós-graduandos. De 2006 a 2019 foram aulas presenciais, de 50 alunos por semestre. Com a pandemia, as aulas foram todas EAD, e aí nós aceitamos mais alunos, 90 alunos por semestre. E ela é ofertada semestralmente, com uma carga horária de 30 horas. O programa, então, são aulas teóricas e práticas. As aulas práticas, né, dependem da disponibilidade, né, então, disponibilidade de acompanhar cirurgias de transplante e ambulatórios, participar de campanhas de doação e prevenção. Em setembro, a gente faz sempre a campanha da doação, e em março, a campanha de prevenção de doença renal, o Dia do Rim. E no final do curso, os alunos apresentam um projeto de pesquisa na área de doação e transplante. O nosso programa teórico, então, compreende uma parte do processo de doação e transplante, que é a situação atual, perspectivas, indicações, a história e ética dos transplantes, onde a gente se fala bastante do risco e que não tem comércio de órgãos, sobre o processo de doação transplante, morte cefálica, entrevista familiar, comunicação de más notícias dentro da entrevista, sociedade de transplante com ONGs, né, falando sobre a cultura doadora. É muito importante a participação e depoimento dos pacientes transplantados, é a aula preferida e emocionante deste curso. Os ligantes também dão uma aula, e a central de transplante. Nós temos o programa segunda parte, sobre todos os transplantes realizados na nossa instituição. Os professores são professores convidados da universidade e professores externos, e também profissionais que não são professores, que trabalham na área de transplante na nossa instituição. Com esse curso EAD, até o professor Bernardo Sabato também participou, o professor Lúcio Pacheco e até o Paulo Pego. Anterior, desculpe que eu queria passar anterior, que eu sou professor regente, mas a coordenadora é a professora Rosana Bruno. Nós temos monitoria dessa disciplina, os monitores são fundamentais
para a realização da disciplina, em especial nesses últimos anos, a disciplina em EAD. Eles nos ajudam muito e nós tivemos resultados assim frutíferos com essa disciplina. Nós publicamos 3 livros na área, com a ajuda dos alunos e dos professores. Publicamos vários artigos científicos, deu origem à Liga de Transplantes, muitas participações em congressos, e temos a Semana de Doação de Órgãos na nossa universidade. Se alguém tiver interesse desses livros, alguns estão na BTO, mas se vocês quiserem eu posso mandar em PDF, mandando um pedido para o meu e-mail. E agora nós vamos publicar um livro infantil, que já está sendo trabalhado na editoração, sobre doação de órgãos visando o público infantil. Os nossos alunos participam em congressos, nós tivemos assim, uma honra do nosso aluno ser premiado e teve o custo da passagem, de estadia e do congresso na Filadélfia, e com seu trabalho publicado sobre o segmento dos doadores. Nós tivemos várias publicações nessa área, e tive a honra de ser convidada para participar desse fórum da Sociedade Internacional de Transplante, que teve um dos congressos da TTS em 2011, e que nós nos organizamos e até publicamos esse artigo bem interessante, mostrando a importância da educação e doação de órgãos nas escolas. Então, a nossa liga foi fruto dessa disciplina e foi fundada em 2013. Nos ajudam muito, são excelentes os ligantes. A participação de congressos e campanhas, sempre tem um grupo, e agradeço a Ilka, muitos deles foram hospedados no Congresso de Campinas, eles sempre participam. Também temos, então, a Semana de Doação de Órgãos na universidade, e os alunos fazem um projeto no final do curso, e esses projetos, em geral, ficam em páginas virtuais, muito interessantes os projetos que eles fazem. E como conclusão da disciplina, tem a conclusão da criação da disciplina. Para criar essa disciplina, é necessário um programa básico individualizado, de acordo com, eu sugiro, de acordo com a instituição. Exige um professor regente motivado e persistente, e sei que é muito gratificante. Também tem que ter parceria com profissionais de todas as áreas que envolvem o transplante, e sugiro também criar uma monitoria. E os resultados dessa disciplina são a educação sobre todo o processo, os alunos são educados sobre todo o processo, a oportunidade de participar de campanhas e congressos, participação e publicação de artigos científicos e livros, e essa formação da Liga de Transplantes. E o que eu queria, para concluir, é que assim, essa disciplina, para mim, ela é muito gratificante. Nós temos formados vários profissionais, então, assim, esse aqui é o Japão, que nos ajudou muito na publicação dos livros, e hoje é um excelente nefrologista. E dizer que eu mais aprendo do que ensino nessa disciplina. Eu tenho muito orgulho e muito prazer de ter essa disciplina, e vou continuar até a minha aposentadoria, talvez até depois, participando com a continuidade desta. Muito obrigada. Professora Clotilde, parabéns pela apresentação, né? Parabéns pela forma como a senhora conduz essas atividades da Liga, da disciplina, né? E é como a senhora disse, a dedicação integral, 24 horas por dia, já faz parte da sua vida, e a sua vida faz parte dessas atividades, né? E trabalhando com amor, trabalhando com paixão, os resultados são esses que a senhora mostrou. Vamos certamente ter elementos importantes para levantar na discussão. Parabéns pela apresentação. Bem, nós vamos convidar agora, com muita satisfação, muito orgulho, o professor Aguinaldo Soares de Lima, de Belo Horizonte, Minas Gerais, que é professor convidado do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina
da Universidade Federal de Minas Gerais, sendo que ele foi professor associado dessa mesma faculdade e universidade de 1996 até 2017 e coordenador do grupo de transplante do Instituto Alfa de Gastroenterologia de 2001 a 2018, coordenador do Serviço de Transplante de Fígado da Santa Casa de Belo Horizonte, atualmente. Já foi coordenador do Departamento de Fígado da BTO, membro da Câmara Técnica Nacional de Transplante de Fígado do Ministério da Saúde, titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e do Colégio Brasileiro de Digestiva. Professor Aguinaldo, é uma honra, uma satisfação grande contar com a sua presença nesse webinar. Por favor, o senhor tem a palavra. Professor Bernardo, é um prazer muito grande participar dessa discussão de um tema fundamental. Eu fiquei muito impressionado com as apresentações da professora Ilka e da professora Clotilde. Na verdade, nós vamos falar mais ou menos a mesma coisa, mas elas mostraram uma grande inserção dos acadêmicos nos programas de transplante, né? Apesar de ser o mesmo assunto, a gente se dirigir para o mesmo fim, a minha abordagem ela vai ser mais sobre a inserção do ensino do transplante dentro das disciplinas da faculdade. Eu não procurei aqui abordar os aspectos da prática acadêmica no transplante, nem dessas atividades de trabalho científico. Esta apresentação foi feita em conjunto com o professor Marco Antônio Gonçalves Rodrigues, que é professor da Faculdade de Medicina da UFMG, e a razão desse compartilhamento é que o professor Marco Antônio teve uma grande importância na mudança curricular que a UFMG fez nos últimos anos. Então, nós fizemos em conjunto essa apresentação porque o nosso propósito aqui era dizer das vantagens e das dificuldades para se inserir o assunto transplante ao longo do curso de medicina. A importância desse tema, para nós transplantadores, até dispensaria algum comentário, mas a gente poderia ver a própria literatura a respeito disso, nas publicações aqui brasileiras. Os estudantes de medicina consideram um tema importante, mas eles se sentem despreparados em relação ao tema transplante. Então, certamente, nós não estamos falando aqui dos ligantes, né, de Campinas, nem de Porto Alegre, mas ao longo, né, de todo o Brasil, aí, a gente vê que o ensino do transplante na Faculdade de Medicina não é ainda feito de maneira relevante. Os médicos já formados também não têm um conhecimento suficiente. A gente tem trabalhos, inclusive, entre médicos de terapia intensiva. É verdade que foi feito há alguns anos, né? Não é um trabalho atual, mas mostrando um desconhecimento não só da morte encefálica, mas também do benefício do transplante. Apesar do aumento que a gente teve na doação dos transplantes, ainda tem uma desinformação sobre aspectos básicos, né? E isso leva a baixos índices de captação. Na verdade, conversar sobre transplante com o leigo, o melhor momento não é aquele da doação, que é difícil, mas é falar o tempo todo. Isso, então, inclui a gente falar nas escolas, né, nas escolas primárias, nas escolas secundárias, como eu tive a oportunidade de fazer na minha formação na França, em que eu, como um estagiário estrangeiro, fui até escolas levando informações sobre transplante para crianças. Esse desconhecimento, essa desinformação, indiretamente proporciona uma má qualidade de enxertos. Sobre a formação médica em doação e transplantes, a gente poderia inserir conhecimentos na graduação, em disciplinas, estágios, painéis, e até nas residências básicas, principalmente com fundamentação clínica e alguns aspectos éticos e legais da doação, mas nas residências específicas e também na própria formação dos transplantadores, a gente tem que abordar aspectos técnicos e desenvolver competências e habilidades. Então, no ensino da graduação, a importância de se ensinar transplante para a graduação, a gente vê como essencial, de uma forma indireta, para a gente ter um maior número de doadores, mas também porque pacientes transplantados permeiam todas as especialidades que a gente tem hoje.
né? A gente, quando fala de transplante, não fala apenas do transplantador e do ato de transplante, mas depois do convívio desses pacientes com a sociedade e inclui os colegas médicos que depois atendem esses pacientes. A sensibilização, conscientização de todos os médicos em relação às problemáticas do transplante, mesmo que não sejam especialistas, podem ajudar a melhorar o nosso sistema. E, além disso, o médico é uma referência como formador de opinião. Ele é uma referência para o seu paciente, para parentes dos pacientes, mas também dentro da sua própria família e na comunidade hospitalar. Então, é muito ruim quando a gente percebe que um médico emite opiniões erradas sobre transplantes, sobre doações. Isso, infelizmente, ainda ocorre, né? E é muito importante que a gente seja uma referência para as informações corretas, né? Que a gente não esteja aí repetindo o que às vezes a internet veicula. Ainda sobre a importância de inserir tema de transplante na graduação, esse conhecimento das atividades e vivências, né, da especialidade do transplante melhora o interesse de egressos na Faculdade de Medicina pelo próprio transplante, permitindo que a gente tenha uma renovação no transplante, o que hoje é uma realidade difícil, dura, né? Muitos serviços estão aí sem pessoas para completar seus quadros. Muita gente não está querendo trabalhar nessa área, que certamente é pesada. Então, como diretrizes do ensino na graduação, né, o ensino, o transplante deveria estar inserido para priorizar os aspectos conceituais e epidemiológicos, mas de uma forma permeada durante todo o curso, uma inserção horizontal. Eu vi a professora Clotilde falar de uma disciplina efetiva. Nós nunca conseguimos ter uma disciplina, mas se a gente tiver apenas uma disciplina, o aluno passa por ela. Mas ao longo de toda a formação, essa mensagem pode ir vindo, como a gente vai mostrar a seguir, em diversas disciplinas do curso. Então, dentre essas estratégias, a gente pode inserir o tema transplante nas disciplinas que já são curriculares e também nos estágios. A gente pode promover a discussão sobre transplante nas atividades integradoras, tanto curriculares como extracurriculares, e ainda promover as disciplinas optativas e estágios. Então, desde na parte de neurociências, de imunologia, de patologia, farmaco e ética, a gente pode inserir temas de transplante. Também na clínica médica e na cirurgia, por motivos até óbvios, né? Mas mesmo na saúde mental, na neurologia e na urgência, a gente tem como inserir temas ligados a transplante e a doação de órgãos. Com relação às atividades integradoras curriculares ou extracurriculares, aqui um exemplo, a gente pode, com o tema, por exemplo, avanços em medicina, ou com o tema aspectos ético-legais, em atividades multidisciplinares, fazer formação de recursos humanos, fazer uma educação permanente, estimular trabalho em equipe. Então, é muito proveitoso o tema como um permeador aí de permeando todo o curso de medicina. A nossa experiência na faculdade de medicina da UFMG foi principalmente com uma disciplina optativa chamada transplante de órgãos e tecidos, que era uma disciplina oferecida semestralmente e que permeava todos os temas do transplante. Vários alunos de diversos momentos da faculdade podiam frequentar, com o objetivo de apresentar as diversas modalidades de transplante, incluindo seus aspectos mais básicos, aspectos também éticos e legais. A gente tinha aulas teóricas dialogadas, com discussão ao final, e também os alunos eram estimulados a apresentar um trabalho ao final, um seminário, e eram surpreendentes essas apresentações. Aqui nós não vamos ser repetitivos, mas parece muito com o que já foi apresentado aí pela professora Clotilde e professora Ilka, permeando os diversos assuntos pertinentes ao transplante. Desculpem ter me alongado tanto, era isso que eu tinha para apresentar e vamos ter uma discussão, sem dúvida, muito interessante. Muito obrigado. Professor Aguinaldo, muito obrigado, parabéns pela sua apresentação, acho que trouxe uma síntese, não é?
conteúdo de doação-transplante no currículo médico, principalmente. Bem, eu agora, ao mesmo tempo que cumprimento o deputado Ricardo Izar, que está fazendo parte do nosso webinar, eu vou convidá-lo para fazer a sua apresentação, deputado. Deixa eu fazer aqui É uma satisfação muito grande, uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado pela sua presença, né? O deputado federal Ricardo Izar, deputado por São Paulo, né? Do Partido Republicano, está na sua terceira legislatura, quer dizer, um deputado com bastante experiência e bastante aprovação popular, já que foi reeleito pela terceira vez. E o grande projeto do deputado relacionado à nossa área é um projeto de lei de número 2839, de 2019, e que está sendo batizado como a Lei Tatiane, né? A Tatiane foi uma paciente de lista de espera de transplante de coração e que veio a falecer, infelizmente, não chegou a tempo a doação de coração. Esse projeto de lei ele foi trabalhado conjuntamente com a ONG chamada Sou Doador, né, que foi criada por Patrícia Fonseca, que é uma transplantada de coração. Deputado, então nós gostaríamos que o senhor apresentasse a situação do projeto de lei, né, que institui um programa de ensino e conscientização sobre doação e transplante de órgãos e tecidos no currículo escolar e acadêmico brasileiro, no caso, nos 3 níveis, no fundamental, no médio e no universitário. Então, eu passo a palavra para o senhor e, desde já, agradecendo mais uma vez e dizendo da nossa satisfação da sua presença. Bom, boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu entrei nesse projeto por causa da Patrícia Fonseca, que me procurou, e nós montamos juntos um projeto que foi idealizado por ela. Na verdade, a gente só foi o interlocutor aí da ideia do setor, da questão de transplante de órgãos, para transformar ele no processo legislativo. O projeto, no começo, ele era simples. Voltei. No começo, o projeto era simples. Ele instituía, nos ensinos superior, médio, a questão da conscientização da importância do transplante de órgãos. Ele, com o passar, como a gente trabalha em comissões na Câmara dos Deputados, eu não sei se vocês acompanham o processo legislativo, mas a gente, quando apresenta um projeto, a gente trabalha no sistema bicameral, então ele tem que passar pela Câmara dos Deputados, depois pelo Senado Federal, se tiver alterações, volta para a Câmara dos Deputados, e aí sim vai para a sanção presidencial. E ele passa por diversas comissões temáticas. No caso desse projeto específico, ele passou pela Comissão de Educação, pela Comissão de Seguridade Social e Família, e agora ele está na última das comissões, que é a CCJ, que analisa constitucionalidade e admissibilidade do projeto. A gente está apresentando semana que vem um requerimento de urgência, que vai ser apreciado no plenário, para que ele possa pular a CCJ e ir direto para o plenário, para poder seguir em frente para o Senado Federal. Mas o projeto, ele, durante o trâmite das comissões, ele sofreu algumas alterações. Então, ele passou a ser um projeto que institui a Política Nacional de Conscientização e Incentivo à Doação e Transplante de Órgãos e Tecidos, para ser implantada na União, nos estados, nos municípios e no Distrito Federal. Então, ele ficou um pouquinho mais amplo do que a gente tinha de intenção básica do projeto, que seria somente nas instituições de ensino. Eu acho que foi um ganho até que o relator deu para o projeto, que vai dar uma amplitude e uma visibilidade maior para a matéria, da questão do transplante de órgãos. Esse projeto a gente deve votar o requerimento de urgência semana que vem, e ainda esse ano votar no plenário da Câmara dos Deputados. Depois é lutar para correr rápido no Senado e ser aprovado. Eu acho que é uma matéria que não tem rejeição pelos pares. O difícil é colocá-la na pauta, porque quando a gente fala em colocar uma matéria no plenário da Câmara, a gente tem 15 mil projetos esperando para ser pautado. Como é que a gente consegue colocar o nosso lá na frente, né? É difícil, vai muito de negociação, de acordo.
mas eu acho que já é um bom passo tê-lo na pauta com requerimento de urgência, já vai ser um ganho e vai dar celeridade para o projeto. Muito bem, deputado. Essa sua fala, o projeto de lei, na verdade, ele vem concretizar todas as apresentações anteriores, né, em que se mostrou diversos tipos de estratégias para se inserir conteúdo de doação-transplante nos cursos da área de saúde, né? Eu, em nome da BTO, em nome do atual presidente, o doutor Gustavo Fernandes Ferreira, coloco a BTO à disposição para acompanhar e para ajudar no que for possível na aprovação e no desenvolvimento desse projeto, né? Já que a BTO representa toda a comunidade transplantadora e que tem grande interesse no acompanhamento e na aprovação desse projeto, né? Pelo que ele vai representar de avanço na conscientização, na ampliação do conhecimento de transplantes. Agradeço. Vou precisar da ajuda mesmo, porque na hora que a gente votar o requerimento de urgência, aí a gente tem que colocar o mérito para ser apreciado na plenária. E aí sim nós vamos precisar de pressão nas redes sociais, nos contatos que vocês têm com outros parlamentares, para a gente ter uma ajuda maior, pressionar e colocá-lo na pauta. Perfeito. Vale a pena fazer, quando você colocar para a pauta, fazer aquela listagem de assinaturas eletrônicas. De apoio, não, né? Eu acredito que o abaixo-assinado eletrônico ele é mais para inglês ver, eu acho que não funciona muito. O que funciona mesmo, que eu sei que a gente tem experiência própria, é a pressão nas redes sociais. Quando a gente entra nas redes sociais dos parlamentares e fala vamos votar a Lei Tatiane, hashtag o número do projeto de lei, e fazer pressão nos nossos parlamentares, aqueles que a gente conhece, aí funciona. Agora, rede social é super eficaz, porque ninguém gosta de ser cobrado na sua rede social. Então, quando a gente pressiona... Eu vou contar um caso para vocês, não tem nada a ver aqui, mas uma vez eu apresentei um projeto que acabava com testes em animais para desenvolvimento de produtos cosméticos. E a Luísa Mel, que é uma ativista, ela postou na rede social para a gente pressionar o Eduardo Henrique Alves, que era o presidente da casa, para votar. E eu acho que ela deve movimentar muita gente na rede social. Ele me ligou desesperado. Ele falou, olha, recebi 18 mil comentários na minha página aqui, todo mundo me xingando, que porcaria de projeto é esse? Vamos pôr para votar. Então, eu acho que quando a gente se mobiliza nas redes sociais, funciona mesmo e dá resultado prático. Perfeito, perfeito. Nós vamos passar o seu contato, o contato da sua assessora Tamires, para o setor competente da BTO, para que se inicie também a divulgação, né, e o apoio ao projeto. Mas nós temos 14 minutos para terminar o webinar e vamos aproveitar esse momento final, né, para fazer a nossa discussão. Não há perguntas no chat, só elogios aos palestrantes, né? A participação, nós de antemão agradecemos a participação de todos no chat, mas o objetivo do chat foi, ou do webinar, desculpe, foi apresentar as estratégias para a inclusão de conteúdo doação-transplante nos cursos médicos, de enfermagem, etc. E os palestrantes fizeram isso com maestria, né? Então, resumindo, nós temos como estratégia a inclusão de disciplinas isoladas, optativas ou obrigatórias, é uma estratégia. Outra opção é incluir conteúdos em todo o currículo de forma horizontal, né? De tal forma que o aluno graduando, ele durante todo o seu curso, ele tem contato periódico, frequente. É claro que cada instituição deve escolher aquela opção que mais se adequa. E, finalmente, as ligas acadêmicas de transplantes, que apesar de ser uma atividade extracurricular, ela vem obtendo resultados impressionantes, como mostrou a professora Ilka e a professora Clotilde, né? Então, esses são os 3 elementos básicos, né?
destacando que as ligas, além da atividade de ensino e pesquisa, também desenvolvem atividade de extensão, né? Quando ela sai do cenário da faculdade, da universidade, e procura as comunidades para discutir a questão da doação-transplante. Então, acho que ficou muito bem respondido essa questão das estratégias. Eu queria deixar registrado aqui um aspecto importante. Qual a justificativa, quais são os objetivos que a gente vai conseguir, quais são os resultados que vamos conseguir com a inclusão desses conteúdos dentro dos currículos da faculdade. Eu acho que, e com isso, a gente vai fechar com chave de ouro o nosso webinar. Então, em resumo, eu vou passar a palavra para o professor Aguinaldo, que já está de mão levantada ali, pronto para responder, e eu queria que, além da sua intervenção, Aguinaldo, você procurasse mostrar, ou realçar, né, os efeitos, os resultados práticos, os objetivos que se alcança para o graduando, né, para a comunidade, para os centros transplantadores, a inclusão de conteúdo, doação-transplante nos currículos na área de saúde. Muito bem, eu queria saudar o deputado Ricardo Izar, que está aí conduzindo esse projeto, dizer que ele eu acho que é um complemento à discussão que a gente está fazendo aqui, porque nós abordamos a introdução desse conteúdo nas faculdades de medicina, nas escolas de enfermagem, ou seja, na área da saúde. E me parece que esse projeto dele tem a ver com as escolas de modo geral. E eu acho que são duas atividades que se complementam, porque é muito importante que a comunidade tenha acesso ao assunto transplante, para que ela entenda a natureza disso aí e que não seja um fator surpresa quando, eventualmente, algum membro da comunidade está na situação de morte encefálica e pode se tornar um doador. As pessoas já vão ter um conhecimento sobre o assunto, facilitando a questão da doação de órgãos. Então, por parte da comunidade, para a gente aumentar o número de doações, isso é fundamental, né? Porque o momento da doação deve ser certamente muito difícil para as famílias. Ter ali um ente querido numa situação dessa e ainda ter esse gesto altruísta de doar os órgãos. Então, para quem já tem uma convicção, e isso tem que ser formado antes, né? Não naquele momento difícil. Então, parabéns pelo projeto. E da nossa parte, eu acho que a parte da Faculdade de Medicina, acho que o ganho que a gente tem é na melhora da qualidade do médico em geral, porque a gente ainda assiste à emissão de opiniões incompletas ou equivocadas sobre doação. A gente vê que, pelo menos aqui no estado de Minas Gerais, a gente tem um baixo encaminhamento de pacientes de transplante para as filas, ou seja, muitas pessoas ainda desconhecem a atividade de transplante e os pacientes morrem em suas cidades sem serem encaminhados adequadamente. Então, acho que a gente ter essa inserção no currículo melhora a qualidade do médico, e lá na frente a gente vê isso. Eu não sei se a gente consegue medir, mas a gente vai sentir esses efeitos. Muito bem, Aguinaldo. Obrigado. Professora Clotilde, complementando, então, e como uma forma de concluir os objetivos desse webinar, as suas observações sobre as vantagens, os ganhos que a universidade, a comunidade, os transplantadores, os pacientes ganham com a inserção de conteúdo doação-transplante nas instituições de ensino. Eu gostaria de fazer um comentário, foi excelente esse webinar, eu acho que excelente ideia, Bernardo, a gente ter dentro do departamento, dentro da BTO, sempre um grupo para pensar sobre o assunto e divulgar essa ideia. Agradecer, então, ao deputado Ricardo também. E eu queria só complementar que nesse fórum que eu participei no Canadá, participaram, então, vários, de todo mundo, e eu fiquei, assim, um pouco até envergonhada, porque eles me convidaram, mas o fórum era em escolas. E na maioria dos países, isso aí existe
essa educação em todos os níveis. Então, tinha ali representantes de Israel, Canadá, Estados Unidos, vários países europeus, Polônia. Então, assim, o que nós estamos falando agora é a aprovação dessa lei, mas isso aí existe na maioria dos países. Isso aí, assim, já faz parte da educação, e ali era fazer estratégias, como chegar, como melhor ensinar, porque isso aí já existe, né? Já existe no currículo, né? Já é uma realidade. É uma realidade que nós aqui não temos, mas é uma realidade internacional. Existe esse tipo de educação, né? E eu acho que nós assim nos complementamos, e tanto a minha disciplina isolada, mas a inserção nos currículos, eu acho que é fundamental mesmo, durante todo o curso, né? Em todos os cursos. Perfeito, professora. Obrigado. Professora Ilka, as suas impressões depois de toda essa nossa apresentação de fatos, elementos e programações e propostas. Eu achei bem interessante aí a fala da Clotilde, da Aguinaldo, do deputado Ricardo Zara, que é o cumprimento aqui da nossa região, está sempre aberto a conversas, negociações, a pessoa querida aqui da região. E uma das coisas que eu acho que tem que ver, eu gostei muito do último slide da Clotilde e do Aguinaldo, justamente assim, por que a gente tem que fazer isso, mudar o currículo? Vai depender da grade curricular de cada faculdade de medicina, da sua Câmara de Ensino. A gente tinha uma disciplina eletiva e passamos, porque a gente notou exatamente isso, que era no 4º ano, quando chegava no 6º, existia uma vaga lembrança, né? Então, a gente discutiu, os professores discutiram, e a gente foi inserindo a partir do 1º ano. E foi uma coisa espantosa o sucesso que fez no 1º ano. Eu acho que eles se lembram mais das aulas do 1º ano do que das do 6º. Mas, assim, foi um espanto deles quererem vir, nós estamos tentando responder daqui um pouco, eles já estão me ligando aqui se eles podem ir para o centro cirúrgico. Falei, calma, o órgão ainda não chegou. Então, assim, a vontade que eles têm de participar. Então, assim, claro que nem todos vão sair dali transplantadores, mas esperamos que saiam melhores médicos, tá? Melhores enfermeiros, melhores farmacêuticos. Nós não temos a biologia, ainda não topou participar, nós não temos biomédico, né? Aqui, na Faculdade de Limeira, que é uma faculdade de ciência aplicada, que a gente está em conversa para que a gente possa fazer de modo online com a cidade de Limeira, que dista 100 quilômetros daqui. Então, eu acho que, assim, a proposta a gente deve capacitar essas pessoas para o conhecimento, para a difusão do conhecimento junto aos seus, junto à comunidade, onde eles foram trabalhar mais tarde com profissionais de saúde. Isso eu acho que é o mais importante. Muito bem. Tem uma pergunta aqui feita especificamente para o deputado Ricardo Izar, da Clarissa, de Porto Alegre, né? Ela pergunta se seria possível usar o pré-requisito da Lei Municipal de Porto Alegre, que já existe, parece que alguma norma legislativa em Porto Alegre, e ela pergunta se a existência desse pré-requisito ajudaria a avançar a Lei Tatiane. Não, de forma prática, eu não vejo como ajudar, né? O que a gente precisa fazer é que ela tramite o mais rápido possível e seja votada, porque as questões de mérito, elas já foram analisadas nas comissões temáticas, que a gente chama, onde se analisa o mérito da matéria. Agora, a gente só vai analisar a parte de constitucionalidade e admissibilidade da matéria. Então, essa parte do relatório já está pronto, já está favorável, é só questão de colocar para votar. E a maioria dos deputados, a gente fez até uma campanha, gravei um vídeo com vários deputados apoiando a Lei Tatiane, para deixar eles prontos para votação. Então, acho que a gente vai ter uma rejeição muito pequena sobre a matéria. Então, eu acho que não ajuda. No momento, não ajudaria lá atrás, quando estava passando nas comissões de mérito. Muito bem, deputado. Bem, e para terminar o nosso webinar, nós estamos com 3 minutos aqui vamos obedecer o horário, né? Eu gostaria de colocar em discussão e ouvir a opinião dos palestrantes e do deputado Ricardo Izar sobre 2 propostas.
o encaminhamento de toda essa discussão nossa leva à necessidade de uma coordenação central dessas disciplinas, né? A gente tem na BTO uma comissão que trabalha com os estudantes, que é a Liga Acadêmica, que é coordenada pela professora Clotilde. Então, a minha sugestão para a professora e para a BTO e para todos nós é que essa comissão, que já é um embrião importante no trabalho com o estudante, ela passe a incorporar também a coordenação das disciplinas de doação e transplantes. Essa seria uma primeira proposta. E a segunda é que esse processo todo de estímulo, de sensibilização do processo de doação e transplante também fosse centralizado na BTO, uma rede de ONGs, que já existem, as ONGs, associações, institutos, etc., e que dentro da BTO se fizesse essa espécie de conjunção, né, desse grupo para facilitar o uso da mesma linguagem, a troca de experiências. Então, são as duas propostas para a gente terminar. Eu gostaria que vocês fizessem comentários sobre essas duas proposições. Começar com a professora Clotilde, que foi mais provocada aqui por essas propostas. Não, eu aceito as tuas propostas. E, assim, talvez dê tempo, tem algumas perguntas ali no chat, né? Que a gente podia ter, depois que nós concluirmos aí, de responder, que eu acho que sempre dá uns minutos a mais aí na nossa... Sim, eu sim, concordo contigo. Vamos trabalhar nesse Perfeito. sentido. Professora Ilka. Concordo também, eu acho que isso não é um acontecimento de agora, né? Isso é uma proposta para a gente pensar. Eu estou à disposição do professor Ricardo, do deputado Ricardo Izar, quando, se ele precisar de alguma coisa, a Unicamp está aqui à disposição, a Câmara de Ensino de Graduação. A gente tem contato com várias escolas secundárias aí que a gente faz um ensino a gente chama do programa de ciências em salas de aula, que a gente trabalha com ensino médio e ensino fundamental. Muito bem. Professor Aguinaldo, por favor, suas considerações. Eu acho que essa iniciativa é muito boa, Bernardo. Eu só talvez seja mais simpático a BTO oferecer essa expertise para assessorar as escolas na implantação dos programas. Então, talvez um comunicado da BTO com diversas faculdades de medicina, e olha que a gente tem muitas, né? Dizendo da importância do tema e oferecendo essa expertise para inserção nos currículos, porque não vejo como ela poderia coordenar isso nas escolas, né? Então, seria oferecer uma expertise para a introdução desses ensinamentos nos currículos. Isso. Um primeiro passo para se chegar a isso é se fazer uma catalogação, né, das instituições de ensino que têm disciplinas. Isso ainda está desconhecido. A gente não sabe quais as instituições de ensino do Brasil, quantas têm disciplinas com o processo de doação e transplantes. Claro que as mais importantes, como Unicamp, HC, Porto Alegre, Pernambuco, Ceará, tudo bem. Mas o Brasil tem centenas de escolas de enfermagem, de medicina, de outras áreas da área de saúde. Eu acho que o primeiro passo seria fazer esse levantamento, né? Professora Tem também, Clotilde. Sabá, Sim. Só um momento. Pois não. Tem também a ABEM, que é a Associação Brasileira de Escolas Médicas, o professor Nildo, o professor Troncon, que fazem parte. Eu tenho tido contato com ele por causa das bancas de livre docência titular que a gente está tendo aqui. Tem 33 só esse mês. Então, eu acho interessante assim, a BTO entrar em contato com a ABEM. Uma fonte de informação importante, claro. Eles são de São Paulo, então é muito legal fazer isso junto. Aí também pode auxiliar aí, através do deputado Ricardo Izar, para a gente conseguir fazer isso de uma forma que abranja o território nacional. Isso, né? Exatamente. Uhum. Eu queria pedir um favor para a BTO. Se vocês pudessem fazer uma nota técnica de apoio ao projeto de lei, que aí a gente entrega de gabinete em gabinete em Brasília, porque aí tem no suporte técnico de uma entidade conceituada assim, ajuda muito. Com certeza, deputado. Isso seria interessante. Vamos trabalhar. Sugere algum prazo para que a gente faça uma programação de trabalho?
Tem alguma Não, data faz o tempo de específica, não? vocês, porque eu acho que esse Assim. ano até junho, julho não entra na pauta o projeto. Então, até Tudo lá a bem. gente tem tempo. Ok, vamos nos programar. Tá bem. Clotilde, você Professor, pode encabeçar isso junto com o Sabá. sim, a professora Clotilde é um elemento-chave nessa... vamos identificar os coordenadores de disciplinas e convidá-los para participar desse texto, né? Tem Professora a professora Karina, lá de Ribeirão Preto, da enfermagem, que eu acho que é bem interessante colocá-la Sim. também, viu? Uhum. Perfeito. Aqui no chat tem uma colocação que não é do meu conhecimento, né? Não sei se Edna Andrea fala sobre mudança na carteira de identidade retornando aquilo que já foi abandonado no Brasil, né? De se registrar a intenção ou não de doação. Vocês têm algum conhecimento em relação a isso atualmente? Sim, eu só sei informar que a BTO tá buscando isto, mas ainda não chegamos, porque será um retrocesso se a lei entrar novamente sem exatamente como a Edna fala, sem um preparo, sem a Sem educação. considerar os problemas que já trouxeram quando Na essa outra lei vez, existia, né? causou o apagão dos transplantes no Brasil. Exatamente. Então, o Gustavo está buscando e está indo a Brasília e está se inteirando deste assunto. Acho que a BTO um assunto, isso, é um assunto bem controverso, principalmente com a polarização que nós temos atualmente, com a disseminação de fake news com facilidade. Então, acho que pode levar a problemas seríssimos, né, de desinformação ou mal informação para a população. Bem, vamos... que é necessário a educação, como nós estamos propondo. E tem Exatamente, a algumas base de outras tudo. perguntas ali que Pode fazer, professora Clotilde, pode ler a pergunta, por favor? o Jefferson está dizendo que eles têm um tweet, Rede Educação Doadora.br, que é um movimento de professores transplantados que realizam ações nas escolas públicas do Brasil. Olha que interessante. Muito interessante. Eu até fotografei para ver. Também tem um comentário da minha aluna, que é da UFPEL, que na Universidade Federal de Pelotas nós temos essa disciplina, já tivemos em várias universidades, mas às vezes a dificuldade de continuar, e a UFPEL é uma que mantém essa disciplina de doação. Essa colocação da rede educação doadora, ela reflete aquela minha outra proposta, né, de se fazer um levantamento das ONGs, das instituições que trabalham nessa área, né? No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, Clotilde, você deve ter conhecimento, né? Existe aí uma estrutura muito bem montada, né? Que trabalha, os professores da rede privada de ensino montaram, né? Isso, sindicato. Tem a cultura doadora, tem é uma instituição que trabalha junto com o ensino privado. Pois é, então isso pode ser disseminado para o Brasil todo. Eu acho que há muitos eventos locais, fatos locais, e que precisam ser identificados, analisados e distribuídos para o Brasil, porque isso pode ser reproduzido em outros locais, né? E nós tivemos também, junto à Via Vida, nós fazíamos, anualmente, treinávamos professores da rede pública municipal. Sim. Mas por 2 anos fizemos isso, o terceiro ano não foi feito porque a Secretaria de Educação não deixou os professores ficarem ausentes um turno no ano para serem educados. Então, foi um problema da Secretaria de não deixar os professores saírem, então, esse dia para serem educados. Mas nós temos que trabalhar com os professores, né? Educar os professores para eles, então, passar. Muito bem. Bem, nós ultrapassamos um pouco o nosso horário estabelecido pela webinar. Eu peço desculpa ao nosso presidente da BTO, né, pela sua rigidez, mas vamos ainda dar alguns segundos para cada um dos palestrantes, participantes, darem sua boa noite, se despedirem.
E, nesse momento, eu agradeço a participação de todos e, principalmente, do público que nos acompanhou e que participou ativamente no chat, com elogios, com perguntas, né? Muito obrigado. Então, passando a palavra de despedida para a professora Ilka. Boa noite a todos, né? Bom fim de semana, e que essa ideia seja semente de algo bem maior. Muito obrigado. Professora Clotilde. Eu queria agradecer a oportunidade e reforçar que a educação é um dos pilares do transplante e nós temos que trabalhar nesse sentido. Muito obrigada. Professor Aguinaldo. Eu agradeço o convite, tema extremamente relevante, eu acho que a gente discutiu aqui os principais elementos disso aí. Queria encorajar o deputado Ricardo Izar a batalhar aí por essa causa, né? Acho que problemas como que a Clotilde teve lá na faculdade, de liberação dos professores, seriam resolvidos se isso aí fosse lei, né? Então a gente está precisando realmente desse impulso para melhorar a atividade de transplante no Brasil. Muito obrigado, boa noite. Muito bem. Deputado Ricardo Izar, então vou passar para o senhor a palavra e para finalizar o nosso webinar. É uma homenagem à sua presença aqui, você vai ter essa oportunidade. Bom, eu queria primeiro pedir desculpa pelo atraso de entrar no webinário, mas agradecer, cumprimentar a doutora Clotilde, a doutora Ilka, a doutora Aguinaldo, o doutor Bernardo, dizer que foi um prazer participar desse webinário ao lado de vocês, viu? Colocar nosso gabinete à disposição em Brasília para tudo que tratar desse mesmo assunto, transplante de órgãos. A gente tem um mandato voltado mesmo para a questão da vulnerabilidade. Hoje mesmo a gente aprovou o projeto da conscientização do Parkinson no plenário, da doença de Parkinson, e a gente trabalha bastante esses temas. Então, o que vocês precisarem do nosso mandato, o gabinete estará aberto, tá? Obrigado de coração pela oportunidade da participação. Muito obrigado, boa noite, e está encerrado o nosso webinar. Boa noite. Boa noite.